frutose e galactose, disacarídeos, oligossacarídeos, a estrutura, maltose, lactose, sacarose, polissacarídeos, amido, glicogênio, celulose, quitina, ácido hialurônico, alimentos, fermentação, curiosidades, carência e excesso. Os carboidratos, eles são muito importantes biomoléculas, conhecidas também como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares, formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São as biomoléculas mais abundantes na natureza, e sua maioria apresenta a seguinte fórmula geral: CH2ON. O que é carboidrato? Eles são as principais fontes de energia de uma célula, além de fazerem parte da composição de ácidos nucleicos e da parede celular. Eles são poligloxialdeídos ou poligloxicetonas, ou substâncias que liberam tais compostos por hidrólise. O termo sacarídeo, ele é derivado do grego sakicharon, que significa açúcar. Por isso, assim denominados, embora nem todos apresentem sabor adocicado. Aqui estão as duas estruturas da glicose apresentada e a frutose. Também podemos classificar os glicídios em 3 grupos, utilizando o critério seu tamanho e a sua organização. São eles: monossacarídeos, os disacarídeos e polissacarídeos. Bom, os monossacarídeos, quando eles possuem entre 3 e 7 carbonos em sua constituição, o disacarídeo, eles são formados por 2 monossacarídeos, unidos por uma ligação denominada glicosídica, e os polissacarídeos, eles são compostos por centenas ou milhares de monossacarídeos. Essas moléculas, elas exercem funções de uma suma importância para a manutenção da vida, já que pertence ao principal grupo de substâncias de reserva energética e exerce uma suma importância na função estrutural delas. A abordagem superficial dos principais carboidratos. Os principais carboidratos são o amido, a lactose, a sacarose e a frutose e a glicose. Vou estar falando um pouco delas. Podem voltar um pouco. Tá. O amido, ele é formado por diversas unidades da glicose, que é armazenado pelas plantas e algas. Elas funcionam como reserva energética para essas. Assim também, o amido, ele faz parte integrante de uma dieta alimentar, estando presente em alguns grãos, raízes e etc. A lactose, ela é uma fórmula encontrada no leite, sendo a principal fonte alimentar de bebês. A sacarose, ela é um gosto extremamente doce, presente no nosso dia a dia. A frutose é um monossacarídeo predominante em várias frutas. Tá, pode passar. Bom, carboidratos no nosso cotidiano. Sua principal função é fornecer energia que pode ser aproveitada mais facilmente pelo organismo, sendo que cada grama fornece a cerca de 4,02 caloria. Portanto, ele funciona como combustível para o nosso corpo. A ausência de carboidratos em nosso corpo, ele pode levar a doenças muito sérias que pode alterar o nosso metabolismo. E também muitos alimentos contêm reação de obtenção de uns principais carboidratos. A fotossíntese
é um processo pelo qual a energia luminosa é transformada em uma energia assim, química, quer dizer. A equação geral da fotossíntese é C, ou 6CO2, que é o dióxido de carbono, mais 6H2O, que é a água, que vai, tá? Aí 6C6H2O6, carboidrato, mais 6O2, oxigênio. Boa noite. Tá me ouvindo? Continua. Eu tô com fone aí, vocês estavam com e projetar. Ah, tá, obrigada. Bom, então eu vou dar continuidade falando dos monossacarídeos. Como a Dani falou, os monossacarídeos eles são os carboidratos mais simples. Então, eles constituem basicamente uma unidade, né, de carboidrato. E a principal característica deles, no caso, é que eles possuem a função orgânica aldeído e cetona nas suas estruturas. Então, quando eles possuem aldeído, eles são chamados de aldoses, e quando eles possuem a função cetona, eles são as cetoses. E eles podem ser. Pode passar um pouquinho, tá? E eles podem ser classificados também quanto ao número de carbonos. E eles vão variar sempre de 3 a 7 carbonos. Então, se forem 3 carbonos, são as trioses, 4 carbonos, as tetroses, 5 pentoses, hexoses e heptoses. Nós vamos falar mais basicamente das hexoses, que são os carboidratos mais conhecidos. E a gente também tem, no caso das trioses, elas são relacionadas com o nosso metabolismo, e das pentoses com o material genético, né? No caso o DNA e o RNA. Uma característica, pode voltar, por favor, também dos monossacarídeos é que eles não podem ser hidrolisados, então eles não vão sofrer a hidrólise, ou seja, a quebra, por eles já serem a unidade mais simples, né, os carboidratos mais simples, então não tem como eles serem desdobrados em unidades menores. Então eles não vão sofrer hidrólise, diferente dos outros carboidratos, como os polissacarídeos, os oligosacarídeos. Pode passar, Laura. Então, como a Dani também já falou, eles são compostos orgânicos que são constituídos por carbono, oxigênio e hidrogênio. Possuem a fórmula empírica CH2ON e eles vão sempre variar de 3 a 7 carbonos. Pode passar. Aqui alguns exemplos, né, de monossacarídeos. Nós temos aqui trioses, tetroses, pentoses, hexoses. A gente tem a glicose, que é o monossacarídeo mais importante, um dos mais importantes, né, como fonte de energia. Pode passar. Uma outra característica dos monossacarídeos é a questão da quiralidade. Então, eles possuem um carbono quiral, então eles apresentam, então significa que eles apresentam isomeria ótica. Ou seja, esse carbono quiral significa que ele possui quatro ligantes diferentes. Aqui a gente tem como exemplo o gliceraldeído, que no carbono 2 é o carbono quiral, que é o carbono que possui quatro ligantes diferentes. A gente tem em cima o aldeído, né? O ligante característico da função aldeído. A gente tem no lado direito uma hidroxila, do lado esquerdo o hidrogênio, e embaixo o CH2OH. Então a gente percebe que ele é um carbono quiral, porém possui quatro ligantes diferentes. Além disso, ele tem, como eu falei, a isomeria ótica.
Então, eles possuem um é o espelho do outro. Então, a gente tem o D-gliceraldeído, que seria o destrógeno, e o L-gliceraldeído, que seria o levógeno. Além disso, os monossacarídeos eles podem ser encontrados também na forma cíclica. Apesar de apresentarmos as moléculas com cadeia aberta, a maior parte dos monossacarídeos, quando estão em solução aquosa, eles apresentam-se com cadeia cíclica, ou seja, em forma de anel. Acontece que uma reação do grupo carbonila e o grupo OH da própria molécula, que vai formar os compostos homoacetais, quando tem a função aldeído, e homocetais, quando tem a função cetona. Aí aqui ao lado a gente colocou um exemplo de uma estrutura cíclica de um monossacarídeo. Pode passar. Ácido urônico. O ácido urônico, ele também é conhecido como ácido galáctico. Ele é um ácido que é derivado, né, de uma oxidação de uma aldose. A aldose, ela vai ser um açúcar, como nós já falamos, que vai ter a fórmula química CnH2ON. E sempre eles vão começar com o grupo carbonila, no carbono primário, né? No caso, ele sempre vai começar com o grupo carbonila. E esse ácido, ele tem uma hidroxila secundária e ele sempre vai terminar com uma hidroxila primária. Essa hidroxila, ela vai ser ela que vai ser oxidada e vai formar vai oxidar o carbono N para uma carboxila. Então, a gente tem aqui os exemplos da glicose formando ácido glucurônico. Esse ácido urônico ele é conhecido como ácido de açúcar também. Tá fazendo bastante o teu microfone, viu, Lama? Verifica aí se a conexão, alguma coisa. Rapidinho. Deixa eu tirar, porque eu estou no fone, eu vou tirar aqui, rapidinho. Dá para me ouvir agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Desculpa. Tirei o fone. Bom, continuando. Agora a gente vai falar sobre, acredito que os monossacarídeos mais conhecidos e talvez os mais importantes, que no caso a frutose, a glicose e a galactose. Esses 3 monossacarídeos, eles são hexoses e eles possuem, o que eles têm em comum é porque eles apresentam isomeria, já que a gente sabe que não existe um tipo de isomeria, né? Pois eles apresentam a mesma fórmula molecular, que seria o C6H12O6, porém eles apresentam fórmula estrutural diferente. Os monossacarídeos são, como eu falei, são as formas mais comuns de carboidratos que a gente pode encontrar na natureza. Porém, geralmente eles estão combinados, eles são muito raros de serem encontrados sozinhos, e geralmente eles estão combinados com outros monossacarídeos, formando os polissacarídeos ou oligossacarídeos. Então, para que a gente possa obter os polissacarídeos ou os oligossacarídeos, eles vão passar pela hidrólise, e aí sim a gente pode obter os monossacarídeos. Bom, pode passar, por favor. Luan, pode passar. Obrigada. Bom, falando. A glicose. A glicose, ela também é conhecida como destrose. Geralmente, nas academias, né, é muito utilizado como pré-treino, pela questão da obtenção de energia e tudo. Então, um outro nome para a glicose também seria a destrose.
Ela é utilizada como fonte de energia nos seres vivos. Ela é o combustível para o nosso cérebro também. Ela possui o grupo aldeído. Então, ela é uma aldose. E ela pode ser encontrada tanto em cadeia aberta como em forma de anel. Deixa eu só... Então, a glicose é um cristal sólido com sabor adocicado, que é encontrado na natureza, tanto na forma livre como combinada. Os níveis elevados da glicose no sangue podem levar ao surgimento da doença chamada diabetes mellitus, cujos principais sintomas serão a poloquiuria, que seria a necessidade de urinar, e o aumento da sede e fome. Uma coisa interessante também de falar da... Pode voltar, por favor? Em relação à glicose, eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar, né, naquelas dietas low carb, onde se tem, no caso, a retirada de carboidrato. E a gente deve imaginar como o carboidrato, no caso, a glicose, é o combustível do nosso cérebro. Em uma dieta dessa, como que o nosso cérebro iria conseguir ter energia, ter o combustível necessário para trabalhar? O que é interessante é que o nosso organismo ele é capaz de transformar outras substâncias, como os lipídios, como o glicogênio, que é um carboidrato mais complexo. Ele consegue transformar essas outras moléculas em monossacarídeos, mais especificamente no caso da glicose. Só uma curiosidade. Pode passar agora. A galactose. A principal característica da galactose é que ela não pode ser encontrada isolada na natureza, e ela é o açúcar que está presente no leite, então, como parte da lactose. A galactose, ela sempre vai estar ligada a uma molécula de glicose, e aí vão formar a lactose. E aí a galactose ela vai ser obtida justamente a partir da hidrólise da lactose. Então, ela não é encontrada isolada na natureza. Ela possui uma função puramente energética, né? E outra coisa é que ela é o carboidrato responsável pela formação do antígeno do grupo sanguíneo B. Se a gente for ver... Tá. A frutose. Tanto a galactose quanto a glicose são aldoses, né? A frutose ela vai ser uma cetose, ou seja, ela possui o grupo cetona. Ela também é chamada de levulose e ela é o açúcar das frutas. No caso dos monossacarídeos, seria o monossacarídeo mais adocicado, seria dos açúcares naturais, né, o mais doce. Então, por exemplo, se a gente for falar em questão de níveis de açúcar, quantidade de açúcar, seria o mais indicado para se usar. Em questão tipo de dieta, né, quem quer reduzir a quantidade de açúcar, pois como ela é o açúcar que possui o maior doce, o maior sabor adocicado, melhor dizendo, então a quantidade necessária que a gente iria utilizar seria bem menos. Então seria melhor uma dieta em redução de níveis de açúcar, de menos calorias. Tá, pode passar. Boa noite, sou Bruno Soares. Irei dar continuidade ao trabalho. Bom, agora eu vou falar sobre disacarídeos e oligosacarídeos. Aqui, como vocês podem ver, uma imagem de dois monossacarídeos que se formam para formar um disacarídeo através de uma ligação glicosídica, que é a chamada ligação covalente. Aqui, a definição de oligosacarídeos. São hidratos de carbono que resultam da ligação glicosídica de 2 a 10 monossacarídeos. Aí os disacarídeos, que são? Os disacarídeos, eles estão dentro da categoria oligosacarídeos. Oligosacarídeos, eles possuem moléculas de 2 a 10 monossacarídeos.
Aí as principais moléculas são as moléculas disacarídicas, que quando por hidrólise produzem dois monossacarídeos, que são, por exemplo, a sacarose, e também temos os trissacarídeos, que são do grupo dos oligosacarídeos. Quando por hidrólise produzem três monossacarídeos. Esses oligosacarídeos... E Luan, verifica se o teu fone tá bom, porque tá muito baixo o áudio. Verifica se não é o fone de ouvido novamente igual da Luma, mesmo problema. Pelo notebook, então. Era o fone de ouvido? Não, é o celular mesmo que tá com problema. Ah, mas agora dá para ouvir bacana. Tá, como eu ia falar anteriormente, os disacarídeos, eles estão dentro dos oligosacarídeos. Aí, eles são a estrutura que mais existe na natureza. Assim, são o grupo dos osídeos. Aqui embaixo tem uma estrutura de glicose, duas estruturas de glicose, que a partir da ligação glicosídica formam uma maltose. Aqui é só um exemplo, né? Um exemplo básico. Essa formação ela é chamada de condensação, porque quando as duas moléculas de glicose se juntam, elas formam uma molécula de H2O, de água, que é uma condensação. E o processo reverso é uma hidrólise, quando há quebra de uma molécula mais complexa que forma a maltose. Aqui temos a estrutura do oligosacarídeo, dos oligosacarídeos. Temos aqui a sacarose, a lactose, a maltose e a rafinose. A rafinose, creio eu que ninguém aí conheça muito, mas ela é encontrada geralmente em feijão, em repolho, brócolis, grãos integrais e outros. Aqui ao lado temos uma estrutura maiorzinha um pouco, que é do oligosacarídeo, que ele possui de 2 a 10 monossacarídeos, como eu já havia falado anteriormente. Aqui, quanto aos oligosacarídeos nas células. Os oligosacarídeos eles podem se ligar na membrana plasmática por meio de glicoproteínas e glicolipídios. Esses carboidratos eles se ligam nessas proteínas e nesses lipídios justamente para auxiliar no processo de transporte de material para dentro da célula. Aí eles também são responsáveis pela ligação de duas moléculas. Agora iremos entrar no grupo dos disacarídeos, que são a maltose, lactose, sacarose, que são os mais conhecidos na natureza, dos disacarídeos. Aqui temos a sacarose, que é a união de uma glicose com a frutose. Temos a maltose, que é a união de uma glicose com outra glicose. Temos a lactose, que é a união da glicose com a lactose. E aqui embaixo temos o exemplo das três, da maltose, da sacarose e da lactose. A maltose, ela possui duas moléculas de glicose, que a partir da condensação libera uma molécula de água e forma maltose através de uma ligação glicosídica. Essa maltose ela é encontrada principalmente no malte, porque ele é o açúcar do malte, o que deixa, através da fermentação, né, quando há aquela hidrólise do amido, da cevada, é a quebra do amido e forma maltose. E em seguida a quebra da maltose, formando a glicose. Aqui temos o processo reverso, porque temos dois processos para a formação da maltose. O processo de condensação e o processo de hidrólise. Aqui temos o amido, que através das amilases, que são enzimas, elas quebram esse amido e formam maltose. E a maltase, que é a enzima da maltose, que quebra a maltose, consequentemente quebra essa molécula formando as glicoses. Aqui temos o exemplo da cerveja, que é o mais comum de todos. Em seguida temos a sacarose. Aqui temos os três exemplos principais que temos da sacarose, que é o açúcar, a beterraba e a cana-de-açúcar, que é o mais comum aqui no Brasil. A sacarose, ela tem essa molécula aqui, duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose, que forma a sacarose, através da ligação glicosídica.
Aí temos um caso aqui específico que é em relação aos doces, né? Porque em vez de colocarem diretamente a glicose e a frutose no processo de doce, eles fazem o processo da invertase com a enzima invertase, que é justamente para quebrar essa molécula em duas e formar a glicose e a frutose, a sacarose, como eu estou falando, né? A quebra da sacarose. E há essa hidrólise da sacarose por ocorrer a economia de açúcar na produção de doces, já que no final o doce se torna mais doce. O doce se torna mais doce, ficou até redundante. Temos a sacarase, que é a enzima responsável por quebrar a sacarose. Aí esse processo aqui de invertase, que é para a produção de doces, né? Ele é o responsável por causar cáries nos dentes. É responsável pela cárie dentária. E aqui ao lado temos as três imagens, como eu falei anteriormente, né? Que é o açúcar, que é o maior exemplo da sacarose, que é o açúcar comum de mesa. E essa sacarose ela é obtida através da cana-de-açúcar aqui no Brasil e da beterraba em países como países na Europa, devido às condições climáticas. Em seguida, temos o terceiro disacarídeo, que é a lactose. A lactose ela é formada a partir de duas moléculas, a galactose, de dois monossacarídeos, a galactose e a glicose, que formam a lactose. Como todas as outras, essa formação ela libera H2O pelo processo de condensação e ela está limitada exclusivamente a glândulas mamárias, já que só existe nos animais, né? Aqui temos um conteúdo bem interessante sobre a lactose, que se trata da intolerância à lactose. Por que essas pessoas têm intolerância à lactose? Num corpo normal, né, em uma pessoa normal, normal eu vou colocar entre aspas, que eu vou deixar para o final, né? Uma pessoa, quando ela ingere algum produto com a lactose, há essa quebra pela enzima lactase da molécula no intestino delgado, porque o corpo não consegue digerir a lactose. Aí tem que haver essa quebra para liberar a glucose e a galactose. Só que em algumas pessoas, elas têm essa deficiência da enzima lactase. Aí o que acontece? O corpo ele não consegue absorver essa lactose. Aí ocorre a fermentação por bactérias dessa lactose no intestino, que causa a produção de gás e inchaço abdominal. Aqui temos uma consequência, que é a flatulência, a distensão alcoólica, a distensão cólica abdominal e diarreia. Eu falei anteriormente em pessoas normais, né? Só que eu vi no site do UOL, né, que as pessoas normais são aquelas que têm intolerância à lactose, já que 65% da população, né, mundial, pelo site do UOL, tem intolerância à lactose. 99% dos chineses têm intolerância à lactose, 90% dos japoneses têm intolerância à lactose. Ou seja, esse processo de intolerância é um processo normal entre as pessoas. Os que são anormais mesmo são aquelas que não possuem intolerância, já que, como é um processo genético, porque os humanos são os únicos animais racionais, são os únicos animais que bebem leite depois de adulto. Somos os únicos. Natasha? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu estava com fone de ouvido, eu acho que não estava funcionando, vocês não me ouviram. Podem confirmar? Não ouvimos, pode iniciar. Vou iniciar. Boa noite. Eu vou falar sobre polissacarídeos. São carboidratos formados a partir da polimerização de vários outros carboidratos. Os polissacarídeos,
São glicídios hidrolisáveis formados por mais de 10 moléculas de monossacarídeos, ligados entre si, através de ligações glicosídicas. O polissacarídeo se difere do tamanho dessa cadeia pelos tipos de unidades que compõem e pelo tipo de ligação entre elas. Ela não tem um peso molecular específico, por exemplo, como as proteínas. E é sintetizado a partir de ação de alguma enzima e pode ter inúmeros diferentes resíduos do mesmo polissacarídeo. Eles podem ser classificados em homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. O que seriam os homopolissacarídeos? É uma molécula composta por monômeros da mesma espécie. Por exemplo, a glicose, a celulose. A celulose é composta por várias moléculas de glicose. O amido, por exemplo, também, e o glicogênio. Os heteropolissacarídeos, eles são uma molécula de carboidrato, só que ela é composta por diferentes tipos de monossacarídeos. Por exemplo, a peptina, peptidoglicano, e tem vários outros tipos de monossacarídeos ligados. Pode passar, Luan, por favor. Não, volta. Volta, por favor. Não, passa, Luan, desculpa. Tá. Como eu disse, né, os homopolissacarídeos contêm um tipo de molécula, e o exemplo e dos heteropolissacarídeos. Pode passar. Vou falar sobre o amido. O amido é considerado um polissacarídeo importante para os vegetais, né? Sua principal fonte de energia. Ele é um polissacarídeo encontrado em grande quantidade na natureza, formando cadeias de amilose ou amilopeptina. Ele é considerado um polímero natural, pois ele é um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato formado pela união sucessiva de várias moléculas de alfa-glicose. Na realidade, né, ele é formado por dois polissacarídeos, a amilose e a amilopectina, que são constituídos de moléculas de alfa-glicose. Essa parte destacada, tem uma parte entre colchetes, né, destacada na imagem, que seria da ligação alfa-glicose. E o N, ele pode variar de 60 a 1000 unidades. Além disso, ele é considerado um polímero de condensação, né? Formação das moléculas de alfa-glicose. Essa glicose é formada em glicogênico, também é chamado de amido animal, no caso. Pois assim, o amido é a reserva energética dos vegetais, e essa reserva energética o glicogênico é a reserva energética dos animais e seres humanos. Ou seja, assim como as plantas têm a reserva energética, que seria o amido, os animais têm a sua reserva energética, que é o glicogênico, que é o próximo tópico. Que a gente vai falar sobre reserva de combustível celular, né? Que é essa reserva energética dos animais e vegetais. Devido à natureza polimérica, né, eles são osmoticamente menos ativos e podem, portanto, ser armazenados em grande quantidade no interior da célula. Pode passar. Vou falar um pouco do glicogênico, que ele é um polissacarídeo de reserva presente nas células animais, em forma de glânulas do citoplasma. Dependendo da presença do grupo aldeído ou do grupo cetona, esses monossacarídeos também são classificados como aldoses ou cetoses, respectivamente. Os disacarídeos, esses polissacarídeos dão origem por hidrólise a 2 monossacarídeos simples, enquanto os oligosacarídeos produzem 2 a 10 unidades de monossacarídeos. O glicogênico
um polissacarídeo composto por cadeias ramificadas de uma aldose de 6 carbonos. Ou seja, é uma hexose conhecida como glicose. Bem aqui. A síntese do glicogênico ocorre a partir da glicose. Ela se inicia com a fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato durante o processo de formação do glicogênico. Significa que a molécula é composta por monômeros de um mesmo sacarídeo, no caso, glicose, como eu já disse. É um polímero ramificado de forma que se forma a partir de unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas. Alfa 1,4 está marcado de verde a ligação e as ramificações também alfa 1,6, que está também marcado de verde no canto direito. A cada 6 ou 8 resíduos de glicose. Pode passar, Luan, por favor. Luan? Luan? Eu já passei, é o computador que tá lento. Luan, passa o slide, por favor. Ah, tá, desculpa. Bom, então vou falar um pouco onde o glicogênico é armazenado, né? Ele é encontrado na maioria dos tipos celulares. No entanto, as reservas do glicogênico, elas estão no fígado. Elas têm no músculo esquelético, nos músculos, que são em torno de 7%, mas a maioria da concentração do glicogênico é no fígado. E ele é utilizado pela própria célula muscular, a fibra. Não sendo exportado para outros locais, ele é utilizado no próprio fígado. Nesses casos, a molécula de glicogênico é quebrada quando há atividades, por exemplo, muito intensas. Por exemplo, musculação, que faz musculação, sendo usado como fonte de energia para esse tipo de atividade. Atletas, quem costuma fazer esse tipo de coisa. No fígado, o glicogênico tem uma função primordial, que ele faz a manutenção da glicemia, que é a nossa reserva de glicose. Ela pode ser exportada e utilizada por diferentes órgãos. Tanto na síntese quanto na degradação do glicogênico, o organismo depende de algumas interações importantes, por exemplo, no fígado. Os processos estão relacionados com alterações hormonais, que vai indicar o nível de glicose no sangue, por exemplo. Olha, essa degradação do glicogênico ocorre uma necessidade da glicose que não pode ser suprida pelo alimento que foi ingerido. Então, é de suma importância, né, o glicogênico no nosso fígado, que ele vai regular os níveis de glicose no nosso organismo. Eu vou falar um pouco sobre a celulose. A estrutura da celulose é formada pela união de várias glicoses, no caso, que é beta-glicose, a ligação, onde tem essa setinha verde que eu coloquei. Através de uma ligação, né, beta 1,4, como está marcado, e a hidrólise completa produz a glicose. A celulose, ela não é digerida no nosso organismo. Os polissacáridos, eles são divididos, né, entre os digeríveis e os não digeríveis. O amido, ele está dentro dos digeríveis pelo nosso organismo. É muito importante pelo ponto de vista nutricional. Os polissacáridos não digeríveis não são metabolizados pelo nosso organismo. Não tem as enzimas, no caso. Não tem, tem uma bactéria que ela, por exemplo, em animais de pasto, essas bactérias produzem enzimas, elas estão presentes na parede do intestino de alguns animais de pasto, elas conseguem fazer isso. Nós não temos essa capacidade. Então, a celulose está dentro dos polissacáridos não digeríveis.
Ela é o principal constituinte da parede das células vegetais, composto orgânico mais abundante do planeta também. Estima-se, é uma curiosidade que eu vou ler aqui, estima-se que 50% do carbono da biosfera esteja presente nas moléculas de celulose. A celulose, ela é um polímero de cadeia longa, peso molecular variável, como está no slide, e de fórmula molecular geral, no caso, que é C6H10 ou O5, né? Então, esse tipo de ligação confere à celulose a propriedade de não ser digerível. Ela é insolúvel em água e tem resistência às reações químicas. Só uma curiosidade não, uma introdução, né? A celulose, por exemplo, na indústria, ela tem no processo industrial na síntese, né, de papel, fibras artificiais, seda artificial também, e muito utilizada em explosivos. Agora eu vou falar um pouco da quitina. A quitina é um polissacarídeo estrutural encontrado em abundância na natureza. Onde a gente consegue encontrar a quitina? Em crustáceos, em alguns insetos. Ela é um polissacarídeo de cadeia longa e derivado da glicose também, né? Os polissacarídeos são polímeros de monossacarídeos, pertencente a esse grupo. O segundo mais abundante polissacarídeo, depois da celulose, é a quitina. Ela é constituída de resíduos, né, de N-acetilglicosamina, em ligações de beta-1,4 também, como a celulose, e formam longas cadeias lineares. Ela exerce papel estrutural. Ela é um polissacarídeo estrutural. Se diferencia quimicamente da celulose com a substância C2, que é um grupamento de amina acetilado, no lugar da hidroxila. Volta lá para a quitina, por favor. Ela se difere do grupo acetilado que ela tem no marquinho da celulose. A quitina possui diferentes características estruturais, sendo as polimorfas de quitina correspondem a seus diferentes arranjos, por exemplo, no estado sólido. Por exemplo, a gente tem a alfa-quitina, que é uma posição antiparalela às cadeias poliméricas. A gente tem a beta-quitina, que é de posições paralelas, são as estruturas mais resistentes, flexíveis. Por exemplo, a beta-quitina a gente pode encontrar em plumas. Ela é resistente, mas porém ela é flexível. A alfa-quitina a gente encontra na cutícula dos artrópodes, porque elas são estruturas muito rígidas e resistentes. E tem a gama-quitina, que ela é uma estrutura bem flexível, que ela é revestimento do estômago. Pode passar, por favor, agora. Ácido hilarônico. Ele é responsável por preencher o espaço entre as células, muito importante. Esse ácido se reduz durante a vida. É responsável pelo aparecimento das famosas rugas. Não porque ele é responsável pelo aparecimento, mas pela redução dele no nosso organismo. Ele também é aplicado com finalidade de aumentar o volume dos lábios. É muito utilizado na parte da estética, né? Hoje em dia, está sendo muito utilizado esteticamente para dar rigidez, firmeza, aumentar certas áreas do nosso corpo. Diferenças do que a gente quer. Um momentinho. O ácido hilarônico é um polímero orgânico constituído pelo ácido glucurônico e o N-acetilglucosamina. É um líquido viscoso.
Ele é um biopolímero de textura viscosa e líquido sinovial. Eu queria falar um pouco sobre as fibras solúveis, né, que são as celuloses e a lignina. São muito responsáveis, né, no caso, boa digestão, né, fundamental, uma vez que elas aumentam o volume e umidade no nosso intestino. É isso. Pode passar. Vocês conseguem me ouvir? Dá para ouvir sim, Jorge. Eu estou de fone, não sabia se poderia ter o mesmo problema dos meus colegas. Boa noite, gente. A gente vai dar continuidade aqui depois de toda essa primeira parte aqui, que foi uma parte mais teórica, né, mais conceitual. E a gente vai falar um pouco sobre os carboidratos dentro da produção de alimentos e algumas curiosidades, tá? Vou pedir para o Luan passar. Dentro da empresa, dentro do ramo alimentício, nós temos a utilização da fermentação como um processo base para a produção de muitos alimentos, tá? O Luan vai projetar aí para vocês. E esse processo, ele é um processo que, como vocês podem observar aí na imagem, o processo de fermentação é um processo muito usado na indústria alimentícia para a produção de vários produtos, né? Então, aqui o que demonstra que nós vamos falar de alguns pontos da fermentação que envolve a questão dessa biomolécula dos carboidratos, tá? Pode passar, Luan. Então, vamos falar rapidinho aqui sobre a fermentação alcoólica. Bom, a fermentação alcoólica, ela ocorre, tá? A partir desse primeiro momento aqui que nós temos, de acordo com esse cronograma que nós estamos mostrando aqui para vocês, onde nós temos essa primeira parte aqui que nós chamamos de glicólise, onde você tem, a partir da glicose, você tem a quebra dessa glicose e a adição do grupo fosfato a molécula de glicose, formando duas moléculas do ácido pirúvico, tá? E a partir da ação dessas leveduras, nós temos aí a descarboxilação desse ácido pirúvico, que vai dar origem a um acetaldeído, tá? Um aldeído com 2 carbonos. E a partir daí nós vamos ter a ação das leveduras que vão reduzir, tá? A partir desse NADH2, que vai formar o etanol mais o CO2 na forma gasosa. Eu vou pedir para o Luan passar aí, gente. Então aqui nós temos, por isso que nós falamos, ou é dada essa nomenclatura de fermentação alcoólica, porque você tem a partir desse açúcar, a partir das leveduras, que são micro-organismos que vão auxiliar nesse processo químico de fermentação, que é um processo é um processo químico que ocorre em meio anaeróbico, e onde você tem a degradação de moléculas orgânicas em outras biomoléculas, a partir também com liberação de energia. E aqui é alcoólica porque você tem a formação do álcool e mais o CO2. Vou pedir para o Luan passar também, que aí você vai observar que esse tipo de fermentação ele é usado na produção de cerveja, na produção de produção de cervejas, vinhos e também em pão, no próprio pão é utilizado também. E o bioálcool, né, o biodiesel também é utilizado, tá bom? Pode passar, Luan, por favor. Aqui são os exemplos. A fermentação láctea, nós temos também aqui a partir da glicólise, né, a formação do ácido pirúvico. E aqui nós temos uma ação específica de um grupo bacteriano, que são os lactobacilos. E esses lactobacilos, a partir desses micro-organismos, você tem ação de um grupo de enzimas, que também vão fazer a redução desse ácido pirúvico em ácido lático. Pode passar, Luan. Aqui tem um dado interessante, que é o que ocorre geralmente nas academias, né? Então, como a gente falou aqui, a fermentação ela é um processo químico que
que ocorre na ausência de oxigênio. Então, quando você está fazendo, quando nós estamos, de repente, malhando, e aqui você vê, por exemplo, essa parte maior, que é a parte do músculo, da musculatura, e você tem essas fibras musculares como se fosse uma espécie de canudinhos. E aí, quando você tem quando você malha de forma mais intensa, e aí quando você está malhando, você está consumindo oxigênio. Então, a partir, né, ou seja, a partir do processo de obtenção de energia, você necessariamente precisa do oxigênio. Então, à medida que você vai você está malhando de forma mais intensa, então, na ausência de oxigênio, você tem aí a fermentação láctea, né, com a produção do ácido lático. Então, aqui nós temos duas observações que mostram que é justamente quando você tem um exercício mais intenso, e aí ocorre uma disponibilidade mais baixa dos níveis de oxigênio, você tem a formação láctea, e o ácido lático aí é responsável por causar aquela fadiga muscular. Geralmente, quando você está na academia, que você malha muito, vamos colocar assim, você tem uma malhação mais intensa, e aí você sente aquelas dores. Isso aí é justamente uma concentração alta do ácido lático que ocorreu pela fadiga muscular. Pode passar, Luan. Por favor. Tá, e também aqui nós temos a imagem anterior mostrou aqui que a fermentação láctea também é responsável por produtos como queijo e iogurte. Essas também são aplicações dentro dos grupos alimentícios. Pode passar, Luan. Nós temos também a fermentação acética. Então, tudo partindo da glicólise, né? Você tem o ácido pirúvico, formação do ácido pirúvico, e aí você tem a ação das leveduras, né? Que nós temos a fermentação alcoólica, até aqui a formação do etanol mais o CO2. E a partir desse grupo específico de bactérias, que é a Acetobacter, você tem aí a oxidação desse etanol a ácido acético. Eu vou pedir para que o Luan passe. E aí a gente tem a formação do ácido acético, que é o principal componente do vinagre, tá? E aqui nós temos, inclusive, o vinagre de maçã, né, que é feito a partir da fermentação da maçã, que possui carboidratos, como já foi colocado anteriormente, tá? Inclusive 18 gramas aproximadamente, né, segundo aí segundo a análise bromatológica da maçã, você tem aproximadamente 18 gramas de carboidratos, fora as fibras. Pode passar. Então, aqui nós temos, falar um pouco da digestão também dessa biomolécula, que é importante a gente compreender. Então, os carboidratos, o processo de digestão, ele inicia na boca. Então, você tem aí o primeiro momento da digestão, é o primeiro contato dos carboidratos com a amilase, a alfa-amilase, conhecida como pitialina, que ela é secretada pelas glândulas parótidas. Por isso que aqui a amilase salivar ela consegue hidrolisar apenas 3 a 5% do total, pois elas agem em um curto período de tempo. Por isso que aqui nós temos uma relevância de fazer uma mastigação consistente, porque aqui você vai estar colocando, né, em contato a amilase com os carboidratos que estão sendo hidrolisados. Então, geralmente, quando as pessoas não mastigam muito, você tem aí um pouco mais de trabalho lá para o teu intestino hidrolisar aquilo que não hidrolisou lá na boca. Vou pedir para que o Luan passe. Então, aqui no estômago, a gente já tem um pH ácido. Na boca, aqui nós não temos digestão dos carboidratos por conta do baixo pH, né, pH ácido que nós temos no estômago. Então, a amilase, ela tem um campo de ação, né, a partir lá da boca do que é um pH mais neutro. Bom, pode passar, Luan. Então, aqui no intestino, nós temos a inserção tanto do suco pancreático quanto do suco entérico, e aí você tem a digestão a partir da alfa-amilase, que já é um outro grupo, tá? Também está aí para atuar.
transformando, aí você tem maltose e dextrina, que são carboidratos mais simples, como já foi dito anteriormente pelas meninas. O nosso organismo ele não tem mecanismos, não consegue absorver carboidratos mais complexos. Então, por isso, o processo de digestão ele caminha no sentido de degradar os carboidratos mais complexos em carboidratos mais simples, para que o nosso organismo ele possa utilizar de maneira mais eficiente. No intestino delgado, nós temos a ação das disacarases, né, que também são um grupo de enzimas que estão nas bordas intestinais. E aqui, fazendo um adeno, inclusive com o que a Natasha falou, que nós temos a utilização também de fibras, né, que são pectinas, nós temos as hemiceluloses, que são carboidratos fibrosos que ele ajudam a aumentar a taxa de passagem, e inclusive tem autores que colocam que as fibras elas são os alimentos da saúde do intestino, por conta de você ter inclusive o consumo de fibras ele é tão importante que diminui a quantidade de triglicerídeos, né, de colesterol no organismo, e ajuda a pessoas que têm problemas de prisão de ventre, entre outros problemas intestinais. Pode passar, Lu. Então, aqui é só um resumo, tá, daquilo que a gente falou. A amilase salivar, ela tem ação inicial, onde ela faz a primeira degradação na boca, e aqui a amilase pancreática, ela faz a conversão dos polissacarídeos em disacarídeos no intestino delgado. A sacarase, ela tem ação nas células intestinais, onde você converte a sacarose em glicose mais frutose. E a lactase, ela tem ação nas células intestinais, onde você converte a lactose em glicose e galactose. Aí a maltose tem ação nas células intestinais, onde você converte a maltose em glicose mais glicose, onde você consegue dar condição para que o organismo consiga absorver esses carboidratos que são mais simples. Pode passar. Então, aqui nós temos alguns carboidratos de funções mais específicas. Então, aqui nós temos, eu pontuei primeiro, a ação poupadora de energia. Como nós temos uma ordem das biomoléculas, na verdade, a primeira biomolécula que é consumida pelo nosso organismo para obtenção energética é o carboidrato, tá? Seguido aí dos lipídios e proteínas. Então, quando você tem carboidrato no teu organismo, você está tirando energia, o teu corpo ele está sendo, vamos dizer assim, mantendo as tuas funções biológicas a partir dessa biomolécula energética. Então, isso proporciona que teu organismo não use outras biomoléculas para degradar, para poder você ter energia. Então, aqui permite que a maior proporção de proteína ela seja usada para a função básica do tecido. Então, quando você tem um déficit de carboidrato no teu organismo, você tem um consumo de lipídios e, posteriormente, o de proteínas. Então, aquela proteína que poderia ser usada para uma outra função, ela vai ser usada para uma função, vamos colocar assim, entre aspas, secundária, né, que é a produção de energia. Então, nós temos aqui o efeito anticetogênico, que é o aumento de cetoses no organismo, a partir dessa mobilização da gordura. Quando você tem um déficit de carboidrato, você tem o aumento da acidez dos fluidos orgânicos. Então, isso pode comprometer a homeostasia corporal, a partir dessa concentração maior de corpos cetônicos no teu organismo. Tá? Pode passar, Lô. Então, aqui nós temos o coração também, que é duas funções fisiológicas. O glicogênio ele é uma importante fonte emergencial de energia contrátil. Então, aqui o glicogênio ele é utilizado como uma fonte primária para a produção, para a energia contrátil do coração. E aqui já foi falado, se não me engano, pela Luma, a respeito do sistema nervoso central, onde o cérebro ele não armazena a glicose. Dessa maneira, ele depende do suprimento sanguíneo para que ele mantenha as suas ações. Então, por isso que quando a gente, em algum momento, a gente tem
de ter uma deficiência, ou ter uma quantidade menor de carboidratos na nossa corrente sanguínea por um longo período de tempo, às vezes ocorre desmaios, porque o cérebro ele precisa dessa glicose para manter as suas funções. Então, o organismo ele poupa energia se não houver ali disponibilidade de glicose. Então, a tendência é que você desmaie. É como se fosse um start do organismo para poupar energia, tá? Então, aqui o sistema nervoso central ele usa a glicose como uma fonte primária de energia. Pode passar. Então, aqui, só algumas curiosidades. Aqui é importante destacar que nos seres vivos existe apenas pentose e hexose. Inclusive, a Luma já tratou sobre essa questão aqui. As pentoses, elas estão ligadas lá com o nosso DNA, onde você tem a formação dos nucleotídeos, né? A partir de uma pentose, um grupo fosfato e da base nitrogenada. E nós temos as hexoses, que são importantes para a manutenção energética e estrutural, tá? Do organismo, inclusive do organismo vegetal também, né? Porque você tem carboidratos, como o Luan já abordou, lá na parede celular desses vegetais. Os carboidratos da nossa dieta, eles são oriundos, são alimentos de origem vegetal, no caso, com exceção da lactose, que ela é proveniente do leite e dos seus derivados. Um dado interessante é que mais da metade do carbono orgânico do planeta ele está armazenado em apenas 2 moléculas de carboidratos, que é o amido e a celulose. Como já falamos aqui, que são as 2 biomoléculas mais abundantes. Pode passar, Luan, por favor. Então, a carência de carboidratos, como eu falei um pouco antes, a falta de carboidratos no organismo, ele manifesta-se a partir de sintomas, como fraqueza, tremores, mão fria, nervosismo e tonturas, o que pode levar até um desmaio. Como nós falamos, né, o cérebro ele precisa dessa biomolécula para a produção de energia, para manter suas atividades. Então, quando você não tem disponível na corrente sanguínea, a tendência é que o corpo, né, o cérebro, ele ative um sistema que vai poupar energia do teu corpo e aí ocorre até mesmo desmaios, tá? É o que ocorre no jejum prolongado. Então, quando você tem jejum prolongado, a chance de desmaio é muito grande. Então, a carência leva o organismo a utilizar das gorduras como reserva do tecido adiposo para fornecimento de energia, o que provoca emagrecimento. Por isso que as dietas, quando você vai no nutricionista, no nutrólogo, e a primeira coisa que eles cortam, né, para emagrecimento é o carboidrato. Porque quando você tem você tem uma quantidade menor de glicose na corrente sanguínea, seu organismo vai começar a consumir gordura para produzir energia. Então, você tem uma diminuição das suas reservas de gordura. Pode passar, Luan. Enquanto o Luan passa aqui, acho que saiu aí Mas vamos continuar aqui, até o Luan conseguir projetar. Então, aqui o excesso dos carboidratos, quando ele está em excesso no organismo, ele vai se transformar em gordura. Então, todo o açúcar que não é consumido, todo o açúcar que, quando você tem em excesso no teu organismo, ele não é utilizado para manter as suas funções, as funções vitais do corpo, do organismo, eles são depositados nas células do tecido adiposo, nos adipócitos, né? Então, isso pode causar obesidade e até aterosclerose, que é justamente o aumento dos triglicerídeos sanguíneos. O Luan está projetando aí já? 47, Luan, por favor. Já está finalizando aqui? Pode passar, Luan, por favor. E aqui é a glicemia. A glicemia ela é a taxa de glicose no sangue. Então, os níveis de açúcar são medidos, vamos colocar assim, nossa corrente sanguínea, eles são medidos a partir da glicemia. Então, ela varia em função da nossa alimentação e das nossas atividades, né? Nós praticamos atividades físicas, ou se somos um pouco mais sedentários.
Então, isso tudo gira em torno do aumento ou da diminuição dos níveis de glicose no organismo. Então, uma pessoa em situação de equilíbrio glicêmico, homeostase, possui uma glicemia que varia em torno de 80 a 110 miligramas por decilitro. E segundo a sugestão da Associação Americana de Diabetes, a glicemia normal seria entre 70 a 99, tá bom? Pode passar. Então, aqui a hiperglicemia, que já é o aumento, onde você tem um superávit, vamos colocar assim, de glicose, você tem altos níveis de glicose na corrente sanguínea, ela estimula a secreção da insulina no pâncreas. A insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas e essa insulina é responsável por retirar o açúcar da corrente sanguínea. Então, esse hormônio ele estimula as células do nosso organismo a absorver a glicose presente no sangue. Então, a insulina ela diminui os níveis de glicose na corrente sanguínea. Se essas células não necessitarem imediatamente do açúcar disponível, as células do fígado se responsabilizam pela transformação da glicose, estocando como forma de glicogênio, como a Natasha já explicou. Bom, pode passar. E aqui nós temos, falar um pouco sobre a diabetes, né? Quando o pâncreas ele para de fabricar essa insulina, então o organismo ele não consegue utilizar de forma eficiente essa insulina, a glicose ela fica circulando na corrente sanguínea, isso gera uma hiperglicemia, e aí o que leva a uma doença conhecida como diabetes. Pode passá-lo. E só um dado interessante para vocês, aqui da Federação Internacional de Diabetes, que mostra que a diabetes ela atinge 380 milhões de pessoas no mundo, sendo que 12 milhões nós temos apenas no Brasil. Então, estima-se que até 2035, 592 milhões de pessoas têm essa doença. Então, 179 milhões dessas pessoas com diabetes ainda não diagnosticaram essa doença e correm o risco de desenvolver as maiores complicações com maiores custos, sendo 3,2 milhões só no Brasil. Aqui, como aqui do lado esquerdo você tem em vermelho, é só mostrando um resumo daquilo que a gente já falou. Quando você se alimenta e você tem níveis elevados de concentração de glicose no organismo, e é onde teu corpo, onde o organismo ele não vai produzir, você tem uma quantidade de níveis altos desse açúcar, né? Dessa glicose no organismo. E quando você tem uma deficiência, tanto na produção quanto na utilização da insulina, você tem a doença diabetes. Pode passar, Luan, por favor. Então, aqui é só para mostrar, diferenciar que existe dois tipos de diabetes, né? Primeiro, que a tipo 1, que ela é uma doença autoimune, com a destruição total das células do pâncreas. Então, ela pode se desenvolver na infância, na adolescência, e não pode ser tratada com comprimidos, apenas com insulina. Então, aqui, a tipo 1, você tem uma inativação total da insulina, ou seja, o pâncreas ele não produz a insulina. E a tipo 2, que ela pode ser considerada, né, uma doença autoimune. A tipo 2 é aquela que é mais comum, onde você tem a diminuição da produção, ou seja, o organismo até utiliza, ele até produz, mas ele não consegue utilizar de forma eficiente. Então, aqui se dá, né, por conta, e aí vale ressaltar que essa diabetes ela pode ser tanto hereditária quanto adquirida, tá bom? Pode passá-lo. Para finalizar, a hipoglicemia, assim como nós temos os níveis elevados, nós temos os níveis que são baixos. Abaixo daquele índice glicêmico que foi mostrado lá foi mostrado nos slides anteriores. Então, quando você tem uma deficiência, quando você tem, no caso, um déficit, né, desse açúcar no organismo, o pâncreas ele secreta outro hormônio, que é o glucagon, que ele tem um efeito oposto. Se a insulina ela retira o açúcar do sangue, o glucagon ele tem a função de injetar açúcar no sangue. Então, o fígado ele transforma o glicogênio em glicose
e libera a glicose no sangue. Então, aquele glicogênio que está armazenado lá no fígado, que é uma reserva, né, animal, ele faz o efeito contrário. Quando você tem um caminho contrário, na verdade, quando você tem uma diminuição dos índices, né, glicêmicos, esse glicogênio ele é convertido em glicose e é injetado na corrente sanguínea. Então, a glicemia ela retorna ao valor de referência. Então, agradeço aqui, que nós temos rapidinho só alguns sintomas, tá? Dor de cabeça, desmaio e visão turva. Quando você tem um baixo nível de glicemia, um baixo nível de açúcar no sangue, o teu organismo ele não consegue manter as atividades energéticas. E, como nós já dissemos, o cérebro ele tenta, de alguma maneira, economizar energia, e aí nós temos os vários sintomas que são mostrados na imagem. Então, agradeço a oportunidade e boa noite. Ok. Então, Daiane, você pode interromper a gravação, que nós vamos